Então, vamos dar início? Dar início aí o podcast, patrocínio da SESEC, Estado do Rio de Janeiro. Lei Aldir Blanc, né? Ainda, eu acho que fazendo os seus benefícios para a sociedade, né? Da cultura e tudo mais. Esse é o edital Cultura Presente na Rede 2. Tivemos também o apoio do Casarão, da Casa de Cultura aqui de Seropédica. Uhul! Tivemos também o apoio aí, ó, da Ground. Ai que fome! E estamos aqui com o Valmor, Antônio. Acho que essa parada de identificação, né? Se identificar, mostrar um pouquinho do currículo pra gente mostrar o parada, vamos deixar de, se quiserem, né, falar o que são, né? Mas somos três economistas e vamos falar sobre economia criativa. Acho que vamos tentar seguir um modelo mais dispositivo, assim, né? Vamos botar dessa forma, que papo mais solto. Estamos tomando uma cervejinha aí, o Antônio tá na água, vai dar aula daqui a pouco, né? E vamos nessa, acho que passar a bola primeiro pro Antônio, acho que vai ser bom, né? E aí se o Antônio puder dar um pitaco pra gente sobre o que seria economia criativa no modo de vista dele e falar sobre o processo de inovação, né, que acontece dentro da sociedade, assim, a importância disso, né? Tá bom, Marcelo. Primeiro eu queria agradecer o convite que você fez. Eu não conheço esse formato aqui, só vejo pelo YouTube os outros fazendo. Você me deu vontade de participar e agora consegui. Então, obrigado pelo convite. E agradecer também a chance de estar aqui junto com o Valmor, de conhecer essa casa, que é o Casarão, e aqui a livraria, cujo nome eu comecei a aprender agora, que é o Canto Geral, um lugar incrível aqui em Seropédica. Eu diria assim, é o lugar da economia criativa em Seropédica, um lugar de excelência de economia criativa. Pô, no meio da nossa conversa, esse assunto vai tomar uma direção mais precisa, mas tem uma ligação entre economia criativa e inovação, que eu imagino que é isso que você tem a preocupação, né? Economia criativa, assim, por definição, está ligada ao mundo das artes, né? E a arte de boa qualidade é aquela que está sempre inovando, né? Então esse é um setor que a rotina dele, o normal dele, está sempre inovando. Às vezes com inovações mais rotineiras, às vezes com inovações mais radicais, né? Então cada vez que um cantor grava uma música de uma forma diferente daquela que é conhecida, cada vez que uma nova música é lançada, né? Cada vez que algum som dentro de um estilo já conhecido é lançado, um quadro pintado dentro de um estilo é lançado, a gente pode imaginar como uma inovação, né? A gente pode pensar nisso como uma inovação. Mas a inovação também tem uma outra dimensão, né? Que é a inovação radical, tal como Schumpeter diz, em que você arrisca uma mudança nos padrões existentes. Provoca uma ruptura, né? Pois é. Eu imagino que isso na economia criativa, né, acontece quando você muda de estilo, né, quando isso tanto nas artes gráficas como na música e em outras formas de expressão artística. E eu sempre fiquei meio intrigado com o que faz com que esse novo tipo de arte seja reconhecida, né? Porque há diversos casos em que leva-se anos para reconhecer o valor, né, de um novo tipo de arte, né? Porque ela mexe com elementos muito constituintes das pessoas, né? Do que é a ideia de bom gosto, né? Que é um pouco diferente de um aparelho eletrônico novo quando é lançado, né? Que ele tem diversas utilidades e as pessoas rapidamente aprendem a usar, mas um ritmo novo, um tipo beleza, de pintura, né, nova, Qual é o conceito de beleza para um, para outro, né? Isso é muito belo, constituinte, né, da gente. Você imagina, assim, eu fui de uma... Vou ficar na música, assim. Eu não sou especialista na área, né? Estou dizendo que o meu negócio é o lado da economia. Então, imagina, eu fui criado ouvindo Beatles, Roberto Carlos. Para mim, a música funk, por exemplo, eu não consigo nem apreciar direito. Eu percebo isso. Assim, eu não consigo compreender, né? Não sei nem os canais, não sei nem por onde isso passa. A música mais moderna, ela também se fundiu muito com essa revolução da economia digital. Então você estava falando agora, Valmor, que os grandes artistas dessa área são artistas que já nasceram usando computadores, né?
equipamentos sofisticados como esses que estão aqui usados para filmar a gente, tudo eletrônico, tudo isso aqui vai ser processado num computador e depois divulgado no YouTube ou em outras redes sociais, né? Então isso para mim particularmente é uma coisa muito difícil e original. Acho que tu já tocou na música, acho que o Valmor já pode fazer a introdução dele aí já. Mesma coisa, falar de economia criativa, o que é pra ele, assim, o que ele diz sobre isso, e acho que o Valmor tem uma experiência na cultura também, né? Acho que a imersão dele vai ser boa nesse sentido, até pra falar da pesquisa dele e da experiência no funk. E aí talvez tu saia daqui ouvindo funk, né? Não me dá muita responsabilidade não, hein, cara. Vamos devagar. Pô, cara, primeiramente, obrigado pela essa oportunidade aqui da conversa, de estar de frente com esse cara aqui, que eu tenho muito respeito e admiração, um dos principais ícones do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o qual que tive a grande oportunidade de ser aluno, cara. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Cara, economia criativa é um debate muito interessante. Se a gente jogar nesses sites de pesquisa, cara, a gente vai ver uma resposta parecida como qualquer atividade geradora de emprego e renda, a qual o principal produto gerado está relacionado à arte e à cultura, né? E eu acho que tem uma palavrinha-chave que é importante para a gente identificar, que é a propriedade intelectual da economia criativa, da economia da cultura, né? Existem vários estudos, né? Que isso daí é um movimento que aconteceu principalmente na Grã-Bretanha e também na Oceania, né? Na Austrália, enfim. E foi percebido esse movimento da economia criativa. Os trabalhos relacionados que geram emprego e renda, ao qual o principal produto cultural é a cultura, né? O principal produto final é a cultura, né? Então a gente está falando aí de design, né? A gente fazendo um recorte um pouco do que o Estado tenta identificar como os segmentos culturais, né? Tudo relacionado então às artes visuais, às artes cênicas, à literatura, ao audiovisual, à música, à cultura popular e por aí vai, né? Então acho que é um pouquinho disso aí, né? Para começar o pontapé inicial. É isso aí. Tô fazendo também os planos fechados aqui, né? Fazer uma inovação, vamos dizer assim, dentro do podcast. Isso aí eu nunca vi, né? Vamos ver se cai nesse ponto da inovação, né? Eu acho que eu vou continuar contigo, assim, e se tu puder falar um pouco da tua experiência, assim, com as leis que tiveram, os editais recentes que tiveram, qual foi meio que a importância disso e até para como é que isso pode impactar na inovação, na economia criativa, aí depois o Antônio já pode emendar aí, acho que... Tá bom. Quanto menos eu falar, melhor, né? Não, traz pra gente aí que você também é bom de experiência, meu amigo. Poxa, cara, quando eu escuto essa palavrinha lei, cara, eu fico até um pouco receoso, porque até parece que a gente é da ciência jurídica, né, cara? Que a gente é do direito, né? Mas a lei, cara, nada mais é do que um instrumento das políticas públicas, né, cara? E quando a gente fala de políticas culturais, né, que são as políticas públicas segmentadas para a cultura, né, a gente tem esse instrumento, né, que são as execuções das leis, né? Então, poxa, eu tive minha primeira experiência em 2015. Eu participei do programa Favela Criativa, da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, na época, né? Então, foi uma experiência ali que o formato do edital, ele proporcionou a entrada de novos produtores. Foi o meu primeiro e eu passei. O que foi a minha ação? Foi uma oficina de produção musical, cara, simplesmente, né? Eu executei na comunidade dos irmãos Kennedy, localizado lá na comunidade da Vila Kennedy, né? E como resultado dessa ação, né, todo mundo que fez parte lá daquele evento de oficina, né, teve a oportunidade de se apresentar na quadra unido da Vila Kennedy, né? Então, essa foi a minha primeira experiência, 2015. No ano seguinte, eu participei de um programa do mesmo nome, só que um pouco reformulado, que levou o nome de Territórios Culturais, né? E a minha ação foi criar, né, um estúdio musical comunitário, né, a qual a rapaziada que trabalha comigo, né, deixou o nome como Gravadora Abate, né? Então, todo mundo ali, do funk, do rap, né,
que tem alguma vocação para música, que gosta muito de música urbana, né? A gente começou a unir forças, né? Para, um ajudar o outro, né? Tentar uma projeção de carreira. 2016, aí participei de algumas, né, que tem aquelas frustrações básicas que a gente tenta, não consegue, bate na trave, né? E fui aprendendo muito, cara. Às vezes você ser reprovado nessas leis de incentivo, nesses editais, é bom, porque você corre atrás de tentar entender onde é que está o seu normal, erro. Né? E é muito normal, cara. Você nunca vai entrar no edital pra ganhar, pô. Exatamente. O primeiro edital que tu vai fazer, tu não vai ganhar, pô. Não é assim, exatamente. Não É tentativa e erro, cara. Mas é muito importante você tentar, cara. Então, a partir daí, eu fui ficando cascudo, né, cara? Criando um pouquinho. Aí, até que um momento, né, que eu comecei a criar um pouquinho de experiência, né? Eu tive a oportunidade de participar do processo eleitoral do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que é um órgão deliberativo vinculado à atual Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né? Então foi um momento que eu tive a oportunidade de conhecer várias lideranças culturais do estado do Rio de Janeiro, né? Então foi um momento que eu pude começar a pegar um pouquinho mais de experiência nessa vivência da produção cultural, cara. Então eu acho que tem um pouquinho disso, né? E a Lei Aldir Blanc, tal como a Lei Paulo Gustavo que tá vindo, e a LAB 2, né? É um desdobramento de todo esse movimento cultural que existe, né, cara? Essas leis surgiram a partir é uma emergência cultural, né? A partir da pandemia, né? E tá criando oportunidade aí, né? De abrir os olhos, né? Principalmente pra galera que enxerga a cultura ou a arte simplesmente como algo do alto escalão da socialite, né? Não é bem assim, né? A arte não tá lá, né? A arte tá em todo canto, né? Basta a gente ter um pouquinho de percepção das coisas. É isso. E aí? Você estava falando agora, eu ouvi com atenção o teu relato, mas eu não consigo deixar de pensar na dimensão econômica. Eu não tenho muita certeza do que eu vou dizer agora, mas eu tenho algumas questões com esse tema da economia criativa. Então, primeiro, parece há muita informação que diz que a economia criativa é um ramo da atividade econômica relevante, né, que emprega muita gente, que gera valor. Então, eu me lembro na pandemia o que aconteceu com aquela quantidade enorme de pessoas que trabalhavam para escolas de samba, né? Como os desfiles foram frustrados, elas já acabaram abandonando as quadras, né? E não tiveram outra ocupação, né? O pessoal do teatro, a mesma coisa, né? Com a proibição do contato social, inviabilizou as obras teatrais, né? Os músicos de bares e foi se percebendo que havia uma quantidade expressiva de pessoas envolvidas nessa atividade. Assim, por outro lado, tem uma questão que me preocupa, assim, e é exatamente por falta de capacidade de mencionar isso, quando essas atividades são apresentadas assim como a alternativa econômica, especialmente para pessoas pobres, né? O futebol não é uma economia criativa, mas sempre me incomoda um pouco aquela ideia quando aparece um programa de televisão, que aparece o ex-jogador de futebol, que ele faz uma escolinha, e na escolinha tem 300 alunos, e ele diz para os outros alunos, o seguinte: olha, você tem que se dedicar, e pensa que tem mais 300 querendo entrar aqui nessa escolinha, e que isso pode ser um caminho para você. Eu diria que isso não é um caminho para ninguém, né? Você não pode oferecer a 300 pessoas a possibilidade de vir a ser o Neymar, né? Tá romantizando, né? Pois é. Não pode né? romantizar. Não é isso, né? Não é isso. Eu fico intrigado se muitas vezes os programas culturais, eles não criam um pouco essa ilusão, né? A Rede Globo, por exemplo, na época que o Olodum apareceu, fazia programas exatamente num clima muito romantizado, e a pessoa ainda fazia observações, a pessoa que estava treinando aqueles meninos a bater no Olodum, que eu achava extremamente ofensivas, que era o seguinte:
Vejam, essas crianças poderiam estar na rua. E estar na rua quer dizer, poderiam estar roubando, poderiam estar traficando drogas, e estão aqui no Olodum, no seu... Pô, é evidente que isso não é uma saída para questão social, né? Então, às vezes eu me pergunto um pouco o quanto o exagero do que seria a possibilidade de saída, de resolução de problemas sociais pela economia criativa, contém em si, né? Se não há muita gente que explora isso de um ponto de vista politiqueiro, né? Feito esse ponto, tem uma segunda dimensão, né? A gente estava falando da economia criativa também como um espaço da inovação. Um dos problemas para a inovação é você inovar em meios que já estão consolidados, né? Então eu fico imaginando assim, se você apresentasse para o Frank Sinatra, no auge do sucesso dele, com aqueles músicos todos envolvidos naquela atividade, se apresentasse um funk para eles, né? Eles iam descartar simplesmente de saída esse tipo de som jamais prosperaria pelas mãos deles, né? A não ser que fosse um ato de muita generosidade, né? Muita simpatia, mas dificilmente um produtor musical daria lugar para esse tipo de ritmo, ou para o rock, ou para qualquer outro tipo de ritmo, né? Quando você já tem alguma coisa consolidada. Esse, na verdade, é um problema para a inovação. A inovação, quando ela chega em algum lugar, quando ela começa, ela sempre tem uma aparência meio precária, ela sempre precisa ainda de muito desenvolvimento, tem conceitos que não são compreendidos pelas pessoas, né, nos seus momentos iniciais. E se não houver um espaço, eu diria assim, de política pública, para você poder deixar florescer e ver se aquilo vai a algum lugar, você talvez jamais venha a ter uma atividade como essa. Por exemplo, o cinema brasileiro, né, é um exemplo, né? O cinema brasileiro hoje já tem uma realidade, né? Já tem um nível assim, de profissionalização muito alto, que eu estava te dizendo, assim, você tem cameramen de primeiro mundo, você tem muito equipamento de qualidade, não sei o quê, e tem artistas excelentes, tem roteiristas. Então o cinema brasileiro hoje, não dá para dizer que ele está num estágio assim, nascente, né? O cinema brasileiro já é uma realidade. Mas mesmo assim, você competir com os esquemas de distribuição das grandes empresas internacionais pode matar uma atividade que já está muito consolidada. Então, assim, a política pública ela teria um lugar para diminuir um pouco a assimetria, né, de grupos que já estão muito consolidados contra grupos novos. Principalmente grupos do exterior, né? Deixa eu até te falar, porque tem um problema de competição de mercado, né? Quer dizer, o que significa, vamos continuar no caso do cinema brasileiro, o que significa o cinema brasileiro explodir? Assim? Ele vai dividir o espaço com Batman, e esses grupos que controlam as redes de distribuição podem não ter interesse se eles não tiverem uma participação, né? Se eles não tiverem ganho, se só significar perda. Eu fico imaginando o cinema chinês. Né? Indiano. Pois é, né? A própria base dos países é enorme, né? Então, os caras já têm um mercado assim, consumidor enorme. Assim. Você imagina a hora que eles começarem a se projetar assim, internacionalmente, nós vamos ver uma cena de briga de foice, né? Foice e quarto escuro, né? A Coreia do Sul, para elevar o cinema dela, né, conseguiu até um Oscar, né, recentemente com o Parasita, o governo começou a intervir bastante, né, com leis de fomento, e eles fizeram algo no cinema que restringiram o cinema, a bilheteria do cinema a ter 70% só de produto nacional. Na Coreia do Sul? Na Coreia do Sul. Então o cinema lá, você vai no cinema de um shopping, 70% dos filmes que ia estar passando ia ser de filmes coreanos, sul-coreanos. Tipo assim, não ia, tipo, o Batman não ia dominar todas as sessões, né? Porque aqui a gente vai no cinema, tem 10 salas. 8 vão ser de filmes norte-americanos. Um vai ser de um filme da França, um vai ser do Brasil, uma comédia, né? Você falou do cinema, né? Assim, no caso da Coreia do Sul. O caso do K-pop é inacreditável, né? O que eles fizeram lá. Os caras criaram um ritmo, criaram um tipo de música, projetaram os grupos internacionalmente
E já é um setor da atividade econômica relevante. Relevante. O que eles fizeram com política pública? Eu imagino se deixasse por conta das gravadoras americanas, jamais apareceria isso. Não que o K-pop particularmente me comova muito. Eu, na verdade, fico um pouco assustado com o vizinho que coloca. Vai saindo daqui ouvindo funk e K-pop, hein? Não, K-pop, funk tudo bem, K-pop deixa pra próxima. Não, mas é isso, né? Assim, pode ser intrigante para quem não é da área, né? Mas assim, as considerações econômicas e artísticas, né? Elas têm que ser ponderadas. Né? Você não consegue fazer um desenvolvimento da cultura nacional, por exemplo, você não consegue projetar isso esquecendo completamente a dimensão econômica, né? Porque a dimensão material é fundamental até para você ter uma boa produção, né? Dar condição de vida para aqueles artistas. Né? Como de outro lado, assim, a cultura como produto pode ser um vazio total, né? Você pode não conseguir fazer nada. Né? Até porque estourar é difícil, né, Romulo? Estourar na arte é difícil, né? Eu compartilho dessa preocupação do professor. O que eu tava falando aquela parada aí? Parte você aí, próxima pauta aí, vai. Dá um corte seco. Plau, corte, plau! Não, qualquer coisa bota essa fala agora, problemas técnicos. Isso. Problemas técnicos é isso, a lei cultural tem que botar mais dinheiro aí, né, pra gente. Lei Aldir Blanc 3 aí tem que botar mais verba. Aí, já tá filmando aqui. A 2 agora é permanente, né? Vai funcionar como o Fundeb da cultura, né? Aí, ó. Então é Lab 2. Não, tem explica que aí pra gente. Derrubar o veto do presidente. O Bolsonaro acabou de vetou ontem, hoje é dia 6, né? 6 de abril de 2022. O Bolsonaro vetou ontem à noite, quase madrugada. Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, que se não me engano era um fomento direto de 4,8 bilhões. Ainda tá mais ou menos no formato de emergência. Mas era um dinheiro bem grande, mais da metade é pro audiovisual. Sim. Não, fomento disso. E aí ele veta, né? E acho que até um movimento político mesmo dele, né? Sim. Acho que ele vai vetar tudo agora que vier de cultura. Semana que vem também vai a Lab 2, provavelmente ele vai vetar também, né? E diga-se de passagem, é muito contraditório, porque a própria bancada dele votou a favor, né? E então tá um pouco turbulento, né? Essa parada lá, porque agora o secretário especial de cultura, o Mário Frias, também saiu, né? Saiu, mas mudanças vão acontecer. Ele saiu, mas é pra concorrer a um cargo aí, né? Tem essa acho também. Que ele vai, se saiu acho que vai pegar nessa eleição agora e vai tentar alguma coisa. Mas aí, tirar esse parênteses, né? Fechar esse parênteses aí. Acho que a gente pode continuar falando que tu estava falando do movimento de parcerias, né? Você estava falando bastante disso, que o pessoal tem que, como não tem ajuda, né? Não tem tanto não tem um bolsa atleta, né? No esporte a gente tem um bolsa atleta que ajuda bastante. 90% dos caras que vão para a Olimpíada ganham bolsa atleta. 90% estou chutando aqui, né? Mas é uma porcentagem altíssima. Não tem um bolsa cultura, né? E aí ampliando até mais assim, né? Era para ter uma renda básica, né? Não era só para cultura ou para atleta ou para empregado ou para qualquer que seja. Tem que ser para todo mundo, eu acho. Implementado de modo exponencial aí, né? Mas não puxando tanto para renda básica, né? Que senão a gente vai entrar em outro tema, mas acho que a importância de uma bolsa de cultura, assim, né? Alguma coisa do tipo, um fomento direto, né? Tanto como, acho que um salário, né? Quanto como um incentivo de editais também, né? Aí, se o Antônio puder falar, assim, até citar exemplo, tipo, tem o exemplo do Van Gogh, né? Que é muito famoso, né? Pô, o Van Gogh nunca vendeu uma obra, né? Ponto vivo. Sim. Então, como é que... Até que ponto esse cara estoura, né? Quando esse cara vai estourar? E aí eu acho que tu pode falar um pouco dessa importância de você tentar garantir pelo menos esse processo criativo, né? Mesmo que às vezes esse cara não vai virar um Van Gogh, porque muito provavelmente não vai virar um Van Gogh, né? Mas para esse cara ter pelo menos saúde mental, né? Porque eu acho que o maior medo das pessoas, além da morte, é o dinheiro, né? Faltar grana, faltar alimento em casa. Então como que essa forma de tanto um fomento direto como uma bolsa aí possa facilitar esse processo de inovação, né? O Schumpeter fala bastante do banco, né? O banco garantia esse processo na economia, mas é uma forma mais de empreendimento, né? Acho que o Estado poderia fazer esse papel do banco do Schumpeter. Né? Mas vamos lá. Essa pergunta que você fez é muito difícil. Tem um problema
de saída do que pode ser fomentado. Você não vai fomentar todos. Vocês estão falando agora sobre editais, várias pessoas mandam editais, e você não perde editais só por questões formais, né? Ah, esqueci de botar aqui meu CPF. Não é só por isso que você perde um edital. Em algum lugar alguém faz uma avaliação do que é importante, do que é secundário, né? Isso em si já é uma coisa meio estranha, mas não há como fugir disso, né? Então, assim, eu queria fazer uma observação e que é um tom de pergunta, são coisas que acho que a gente tem que levar em conta. Nós aqui acabamos caminhando muito para tratar a área da cultura do ponto de vista de um negócio, né? Então, assim, a área da cultura vista como a abertura de mais um campo de empreendimento. Então, por que o Estado deveria intervir? Porque a gente parte do princípio de que muitos empreendedores não têm capital inicial para começar, seriam nascentes, né? Especialmente os ligados a inovações culturais. Você tem também aqueles setores que já estão mais profissionalizados, mas eles já entram num mercado em que a assimetria com os concorrentes é enorme. Então o Estado Nacional poderia ajudar a diminuir essa assimetria, com isso favorecer a produção cultural local. A justificativa para isso, né, tem dois campos. A gente falou muito da questão da geração de renda e emprego, né? Para ter uma outra dimensão, muitas vezes eu não sei o quanto uma pode se combinar com a outra, né? O sentido de você promover a cultura nacional, ainda mais com recurso público, tem alguma ligação com a formação da identidade nacional, né? Quando a gente fala do Estado. E o Marcelo tinha me chamado a atenção quando falávamos aqui em off sobre isso. A identidade muitas vezes é regional também, né? Então você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? E o funk carioca, o Rio de Janeiro e o samba. E aí isso me deixa até um pouco intrigado com uma outra questão, que é a seguinte. Desculpa se esse assunto puder causar alguma sensibilidade, né? O sertanejo universitário, né? Que não parece ser ligado a nenhum tipo de cultura local. Se ele lembra alguma coisa, ele lembra assim, o poderoso agronegócio brasileiro, mas não as tradições musicais de Goiás, ou do Mato Grosso, ou do interior paulista. De certa forma, ajuda a criar uma identidade nacional, que eu diria nova, né? Porque o Brasil deixou de ser um país agrário exportador, né? Foi deixando de ser um país agrário exportador desde os anos 30. E, de repente, nos últimos anos, por diversas razões, né, você teve uma ascensão do agronegócio, que já é um tipo de atividade ligada à agricultura, mas muito mais sofisticada, que é industrializada, com alta tecnificação, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, né, muito ligado a ideais de direita e de um certo conservadorismo de costumes, né. E há uma parte dessa produção da música sertaneja que traz um pouco desses valores, né? Eu fico impressionadíssimo como é que, ouvindo a música sertaneja, as pessoas bebem até cair. Isso em todas as músicas, né? Tem isso como se fosse a coisa mais importante, né? As pessoas fazem isso porque o homem que está cantando aquela música vai comer todas as mulheres, ou porque foi traído, mas ele vai beber até cair. Isso é uma coisa meio alienante, não sei, né, que essa música carrega. Eu acho um pouco estranho, particularmente acho um pouco estranho, uma temática muito simplificada, na verdade. Aquela moça que faleceu, a Marília Mendonça, né? Ela ganhou, eu não a conhecia, mas quando eu vi coisas sobre ela, de fato, ali tinha uma coisa nova, né? Falava sobre uma posição mais relevante para a mulher na sociedade, uma posição de comando, né? Uma mulher que comanda a sua própria vida, mas assim, com exceção do pouco que eu conheço, né? No pouco que eu conheço, com exceção das coisas que ela falava nesse sentido, o resto é uma música que parece muito conservadora e assim, bem reacionária, né? Os próprios músicos ligados ao sertanejo, que tem destaque,
também tem demonstrado um comportamento político assim, muito reacionário. Bom, onde eu chego com isso, né? É que, assim, eu temo que esse tipo de música, se ela se torna muito predominante, ela vire o elemento que vai dar, assim, um elemento de reconhecimento da nacionalidade brasileira por meio do sertanejo, né? Quando, na verdade, a produção cultural brasileira é muito mais rica do que isso. Muito mais rica do que isso. Muito mais rica do que aquilo que as grandes produtoras musicais, né, têm em mãos. Então eu queria provocar vocês, eu sei que não é para isso que eu estou aqui. Me provocou. Eu queria bom. Eu queria provocar vocês isso, sobre isso. Assim, qual o valor, eu não sei se é propriamente promover a identidade, que é o que deve se chamar a atenção, mas promover a diversidade mesmo cultural. Valorizar a diversidade cultural. O que a política deve mirar, além do negócio? Promover a identidade cultural, às vezes eu acho que acontece de forma até inconsciente. Agora eu vou trazer Ou inversa, né? Tipo assim, em vez da cultura influenciar a identidade influencia a cultura. Né? Tipo assim, não é porque o sertanejo tem, que causa sociedade machista, conservadora, não sei o que lá, etc. É a sociedade machista, conservadora que cria o sertanejo. Tipo assim, pode ser, tipo... Mas vai se retroalimentando, você não acha que vai... Tipo, não é só direto, né? Não é uma linha direta, né? Quando você vê esses valores se propagando muito, né, eles podem... Desculpa, eu tive um tempo enorme aqui, mas só para amarrar esse ponto, eu nem sei se promover identidade nacional é propriamente o objetivo, e não, talvez o que seja mais correto é você buscar a diversidade cultural, né? É explorar as várias formas de manifestações e não deixá-las morrerem simplesmente porque a indústria cultural barra o seu avanço. Né? É uma pena você imaginar que objetos da cultura possam ser simplesmente descartados porque os produtores musicais ou artísticos, de uma forma geral, não veem futuro comercial naquilo. Sim. Esse tipo de análise é importantíssimo, a gente tem que fazer a todo momento, e eu vou tentar aqui falar um pouquinho do que eu consigo enxergar. Às vezes o que eu enxergo pode estar um pouco embaçado, né? Mas vamos lá. No meu entendimento, a gente está aqui falando de produção musical. Poderia ser qualquer vertente cultural. Poderia ser artes visuais, literatura. Eu acho que caiu um pouco de música porque me diz respeito, né? E a molecada um pouco que está aqui trabalhando. Enfim, isso possivelmente deve acontecer em outros segmentos culturais também. É o quê? É o modelo de produção que existe. Por exemplo, tratando-se de música, existe um modelo de você criar um instrumental. Existe um modelo de você criar uma letra cativante que você vai segurar aquele público-alvo que você está direcionado. Então, peraí, existe todo um estudo, né, da equipe dos grandes artistas, né, que eles analisam isso. Poxa, o público que consome aquilo que você está fazendo está onde? No grande escalão da sociedade ou está na favela? Então, esse tipo de estudo também pode acontecer de forma inconsciente ou não. Mas os grandes, com certeza. Peraí. A produção é a música. A distribuição da música é o quê? É o evento. Qual é o tipo de evento? O baile funk? É o forró, onde é que vai tocar o sertanejo? A cavalgada, onde é que vai tocar o sertanejo e o forró? Enfim. Então, existe um modelinho que você tenta fazer, né? Almejando a projeção de carreira. Aí beleza, aquele cara que tá cantando na cavalgada ali da esquina, às vezes tem um trabalho normal e vê no forró, vê no funk como um trabalho secundário, como uma forma alternativa de geração de renda. É uma coisa, né? Agora beleza, o tipo de letra que está sendo cantada, né? O conteúdo que está sendo produzido ali é um outro debate e importantíssimo também.
Mas eu acredito aquilo que eu enxergo que o tipo de evento que é a distribuição da produção para onde está sendo feita é o seguinte: as pessoas estão mais indo para dançar e se divertir do que para prestar atenção naquilo que está sendo cantado, cara. Por que eu tô falando isso, cara? É porque, assim, é muito normal você escutar música. Beleza, eu acho que eu faço uma música parecida com essa. Poderia ser da área da literatura. Isso daqui que eu tô escrevendo, eu acho que eu consigo escrever. Ah, esse quadro ali eu acho que eu consigo pintar. Você é influenciado a partir de um artista. Então é outra questão tão importantíssima. Aquilo que você canta, né, é um reflexo daquilo que você escuta. Aquilo que você escreve é daquilo que você lê. Aquilo que você pinta, aquilo que você enxerga. E por aí vai. Daquilo que você tenta fotografar, daquilo que você enxerga de paisagem. Existe, eu acho que dessa forma inconsciente, é um pouquinho que eu enxergo. Esse tipo de produto final, onde é que vai chegar, é importantíssimo a gente falar. E abre aqui um parênteses agora que eu acabei de lembrar. Maravilhoso. Aconteceu a festa de aniversário da Anitta, que foi em Las Vegas. E ela criou 5 regras para poder ir na festa dela. Então, quando a gente estava falando um pouco de identidade cultural, ainda bem que foi uma mulher que escreveu aquilo que foi postado, cara, que foi a Anitta. Ela escreveu várias regrinhas assim: poxa, se você for convidado para a festa, não leve 20 pessoas com você. Convidado não convida, beleza. Mas a última regra que foi mais importantíssima, cara, que eu acho que é uma crítica que eu acho que a rapaziada do funk, do trap, que é identidade cultural popular carioca, tem que levar pro resto da vida. Caraca, o que a Anitta falou na 5ª regrinha dela, cara? E detalhe que ela falou em inglês, porque ela tava em Las Vegas. A festinha dela foi em Las Vegas. Se fosse no Rio, outra parada, né? Enfim, ela falou que quando você chegar na minha festa, por favor, tente ir embora pelo menos ter transado na festa. Ela falou mais ou menos isso. Não vá embora sem antes enxergar alguém ao qual você tenta ver a possibilidade de transar com alguém na festa. Por que eu tô falando isso? Caralho, já pensou se fosse o Renan da Penha falando isso, cara? Se fosse o Kevin, o Chris? Se fosse algum outro MC, algum outro DJ, cara? Então, assim, a Anitta é uma potência cultural pop do nosso país, cara. Assim, ela alcançou primeiro lugar do Spotify mundial também, né? Ela tem uma importância, né? Então, assim, é um pouco daquele reflexo da juventude popular carioca. A Anitta é formada em alguma coisa? Eu acho que ela construiu toda uma formação dela como profissional e como ser humana a partir daquilo que ela vivenciou, cara. É um ponto fora da curva? É necessariamente aquilo que a criancinha que tá dançando pro TikTok ali na esquina tá fazendo quer chegar? Não. Eu acho que é de forma consciente, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta para você desenvolver um pouquinho. Você está falando da música das periferias, por exemplo, do Brasil, mas especialmente do Rio de Janeiro. Mas na periferia do Rio de Janeiro também tem uma outra música que faz muito sucesso, que é a música evangélica. São 2 públicos diferentes ou o mesmo público? Eu acho que é totalmente diferente, né? Eu acho que é totalmente diferente. Diga-se de passagem, tem gente que frequenta igreja e frequenta evento que toca funk. Não, com certeza. Eu acho que o funk tá em todo lugar, né? Transcendeu, tipo, né? Tá tocando na festa do festa filho dos milionários. 5 anos, né? Festa Sim. do filho de 5 anos vai tocar funk. Também tem os grandes artistas evangélicos, né? Não, mas acho que acho que a gente vê aqui em Seropédica e pode ver em qualquer lugar, né? Como isso está dominando mesmo. Mas é uma outra cultura de identidade, né? Então, olha só, então as pessoas prestam atenção, né? Assim, esse negócio que você não... Eu só fiz essa observação para te provocar, assim. Eu posso não prestar atenção se o sujeito está conjugando o verbo direito lá assim, mas que você presta atenção em algumas coisas, presta, né? Você pega uma música do funk que é muito sensual e tudo, de repente para os evangélicos isso é uma afronta muito grande, né? E vice-versa, né?
Você do mundo do funk, eu vi uma chatice, né? Como Mas eu acho que é importante isso também, professor. A arte te provocar alguma coisa. Eu acho que um dos principais objetivos da arte, me ajuda aí, Belas Artes, é você causar algum tipo de emoção daquela pessoa que é o espectador. Tristeza, alegria, raiva, algum tipo de emoção. Isso é na música. Pô, na arte é o quadro ali do biquinho do peito da mulher aparecendo ali. É uma coisa ali. Caraca, me despertou alguma coisa. Tem isso. Pode despertar alegria, tristeza, tesão, broxa. Então, mas as pessoas prestam atenção. Isso é só às vezes, depende. Né? Alguma atenção tem, Não, né? eu acho que sim, sabe sim. As pessoas sabem o que está se passando ali, né? E Pra falar sobre a questão da identidade, da diversidade. depende do canal de distribuição. Até pegando um pouquinho lá, que somos economistas, né? A economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços em determinado espaço territorial e determinado tempo histórico. Produção, eu fiz isso. Distribuição, tá indo para onde? Você tem que ter um público-alvo, né? Pelo menos a gente trabalha com produção cultural, a gente tem que botar no projeto qual é o público-alvo. São pessoas de X a Y anos de idade que moram na região W e tem essas características, tem um público-alvo. Se vai parar em outras pessoas, é outra discussão. Isso é uma produção cultural aos moldes das leis de incentivo, isso é uma coisa. Agora, aquelas que são feitas fora, é outra discussão e muito importante. Sim, eu acho que a Anitta vai atingir todo esse... Tipo, tem um público-alvo dela, com certeza, ela deve ter todos os profissionais ali para discriminar completamente o público-alvo dela, fez pesquisas aí para isso, mas ela vai atingir tudo, vai atingir o evangélico. Vai atingir o evangélico que ele vai na festa de 5 anos da filha do amigo. Diga-se de passagem, uma das primeiras músicas, o estilinho de música que a Anitta cantava aqui, cara. Vai, aceita, sai da mesa, não encosta não. É uma letra dela... mandando o cara embora, pô. Não encosta em mim, não vem pra mesa. O que ela tá fazendo aí? Vai embora, me esquece, pô. Ih, ela tá necessariamente dançando no chão de budinha pra cima? Não, isso aí foi outro trabalho que estamos falando atualmente. Agora o início foi outro. E diga-se de passagem, eu acho que ela cantou igreja, Anitta. A Ludmilla, ela queria ser cantora de pagode. Tanto que... nos últimos anos aí que ela gravou um DVD de pagode, não foi? No ano passado ou no ano retrasado? Não lembro. Tem um pouco disso. A sua formação como artista tem um pouco disso, né, cara? E só voltando, né? E tem isso da identidade. Tipo assim, o pagode, o samba, tá ali na Ludmilla como funk, porque é algo carioca, né? Ela tá aqui na sociedade do Rio de Janeiro. Se ela fosse gaúcha, ela não ia... provavelmente ela não ia querer ser cantora de samba, pagode, funk. Então tem esse ciclo, né, da identidade nacional territorial, mais territorial do que nacional, influenciando na produção cultural, produção artística, mais até do que a produção artística influenciando na identidade nacional. É uma boa discussão, né? Não sei qual que... Eu penso qual é a força maior, né? E qual é a orientação que você tem que ter na política pública? Né? Porque tem um problema que a gente sabe de economias de mercado, que é o seguinte... economia de mercado não tende para dispersão, ela tende para concentração. Né? Então, se você deixar a produção cultural do país ser guiada exclusivamente pelo mercado, você vai matar a diversidade. Vai matar o teatro. Vai matar o teatro, por exemplo. Porque o teatro, ele é limitado. O custo de você produzir uma peça, para você produzir o outro, custo marginal, né, vamos dizer assim, é grande. Para você produzir um filme, você fazer uma cópia do filme, o custo marginal é praticamente zero. Para o Netflix rodar o filme lá, para 50 pessoas verem, ou 50 milhões de pessoas verem, custa mais ou menos a mesma coisa. Mas um espetáculo, você produzir 50 peças ou 5 mil peças, é totalmente diferente. Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Você mata a diversidade. Então, vamos pensar assim, você mata a diversidade. E talvez você mate uma fonte da inovação, né? Você talvez mate a própria cultura. Você vira uma coisa repetitiva. Né? Um produto, né? Como, por exemplo, o sertanejo. Que eu não consigo distinguir uma música da outra. Né? Engraçado, o funk, por uma razão que eu mesmo não compreendo, que eu não gosto, eu consigo distinguir. O sertanejo, eu não sei quem é que está cantando. É verdade. É parecido o timbre de voz. Parece né? uma máquina de fazer música. Né? É a questão que eu falei, eles copiam um modelo que faz sucesso, um modelo de negócio. Então, assim, eu fico pensando que tem um papel fundamental na política pública, né? Que
que é você não deixar determinadas atividades morrerem, né? Vamos pensar que a gente está aqui dentro dessa instituição aqui, né? Pô, há uma tendência hoje da livraria desaparecer, elas estão fechando a porta, estão... Kindle, Mas né? É o Kindle, todo mundo lendo lá na Amazon, né? Isso tem umas consequências, né? Isso tem umas consequências. O próprio formato dessa casa aqui, né? É um tipo de formato que talvez a regra de... Talvez deixado apenas pelas forças exclusivas do mercado vá sofrer muito para poder ir para frente. No entanto, é um lugar diferente e é num espaço como esse que você pode aparecer manifestações artísticas, né? Novas, diferentes, até de um cara desconhecido e seropédico. Verdade. De um cara de belas artes, né? Exatamente. Né? Onde esse cara de belas artes vai atuar? Vai atuar, né? Ontem... E é importante para um país isso? Essa é a pergunta. Né? O meu sentimento é que é importante, né? Que é da manutenção da diversidade, você preserva. A identidade nacional não pode ser vista como todos iguais, né? Isso é o nazismo, né? Isso é a perspectiva fascista. A identidade nacional, nem sei se esse termo é muito bom, se vale a pena falar nele, mas é interessante você manter essa diversidade que é o povo brasileiro, que está unido assim, por uma língua razoavelmente homogênea dentro do país, né? Pessoas que se reconhecem como membros do país e com outras características, preservação da alegria, né? Um pouco de paz. Né? No dia... Que é uma coisa brasileira. Agora, essa diversidade ela tem que ser preservada e eu vejo aí como a principal razão de ser da política cultural, né? Não esquecendo que tem determinadas manifestações culturais que se você não entrar no jogo pesado do mercado, ela desaparece, né? Verdade. Você não consegue fazer filme com padrões de qualidade inferior ao que está por aí, porque ninguém vai assistir, né? A verdade é essa. No dia de ontem, que antecede a gravação desse podcast aqui, aconteceu a audiência pública da Comissão de Cultura da LERJ, né? Junto com a CSEC, né? E aconteceu também... Foi um momento ali de fazer um balanço, né? Daquilo que foi executado no ano passado, né? E explanado quais são as próximas ações desse ano. E foi colocado lá que tá para ser lançado o edital dos Arraiá, né? Então aquela cultura da festa junina que não existe. Deixar morrer, né? Exatamente, tem disso. E também, no ano passado, também foi lançado o edital do Carnaval, né? O professor estava lembrando que, um dos principais eventos que aglomera a pessoa é o Carnaval, que gera também todo o movimento econômico Carnaval. Aconteceram os dois principais editais de Carnaval, né? Foi da Secretaria de Estado e do município do Rio, né? Dos blocos de Carnaval, né? Carnaval nas redes, né? Então existe sim essa preocupação de política pública para a gente tentar resgatar aquilo que parece que vai morrer. E é importante isso ser mantido, né? Faz o lobby aí do São Cosme e Damião, pô. Exatamente. Nós aprovamos aí 2 projetos, né, cara? Projetos grandes, né? A parte mais difícil é achar a empresa para patrocinar. Aprovar projeto é uma coisa, é a parte fácil. Agora, achar a empresa interessada em conversar, não é nem patrocinar, conversar dia tal, hora tal, com algum responsável, que não precisa ser de liderança, mas aquele que vai levar a mensagem, é muito difícil, né, cara? Explica aí o fomento direto e indireto, a diferença, só pra galera entender um pouco. Beleza. Por que você tá falando disso de empresa, né? Beleza. Um acontece através do Estado, né? Os dois são através de editais. A diferença de um para o outro é que a grana vem direto do Fundo Estadual de Cultura e é liberado assim que os projetos são analisados, habilitados, aprovados, ou selecionados. Ou municipal, né? Tanto estadual quanto municipal. E o outro, você tem que correr atrás da empresa. Você aprovou, beleza. O projeto parece ter capacidade de ser executado. Agora, quem escreveu, que lute para procurar uma empresa interessada em patrocinar. Essa que é a parte mais difícil de ser produtor cultural, né, cara? A gente escreve algo ali que o Estado reconhece que tem algum tipo de validade, merece ser executado, enfim. E cadê a empresa interessada, cara? E aí? Me ajuda. Eu falei de São Cosme e Damião, né? Porque a gente escreveu um projeto de São Cosme e Damião. É meu aniversário, teu aniversário no dia seguinte? Foi setembro, é meu. Não, mas 28? O meu é 26, mas 26. Esse projeto teve resistência para ser aprovado? Não. A gente teve algumas errinhos assim de bobeira, de documentação, talvez, mas a parte difícil é a empresa, professor. É que a empresa faz a renúncia fiscal, né? Vamos dizer assim,
Tem 3 impostos, né? Imposto de renda, ICMS e ISS. Essas empresas de As- doce não estão interessadas, que vendem doce, não teriam interesse. Aí é tipo assim, a empresa pode fazer uma renúncia fiscal. Em vez de pagar 100% do imposto, ela paga uma porcentagem a menos. Aí no ICMS, se não me engano, é 6% ou 4%, no imposto de renda é 4 ou 6% e o ISS é 20%. ICMS é Estado e ISS município. É imposto de renda nacional, né? Sim. Que é a antiga Lei Rouanet, né? Que o Isso. pessoal metia o pau, né? É por causa do imposto de renda, que você podia fazer uma dedução, uma renúncia fiscal, né? Aí na imposto de renda até pode fazer pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pessoa física eu acho que é 6%, pessoa jurídica 4%. Aí, tipo assim, como é que um cara da Baixada Fluminense vai conseguir um contato de uma empresa para fazer a renúncia fiscal? E aí? Como é que esse cara vai botar o projeto dele para frente? Sim. Enquanto isso, como é que o cara da Zona Sul consegue esse contato? Quais são as dificuldades de cada um, né? O cara da Baixada Fluminense provavelmente vai sofrer mais, né? Muito mais, né? Porque o cara da Zona Sul provavelmente vai ter um colega, um amigo do pai, amigo do irmão. E aí você faz essa renúncia fiscal e tem os Sim. projetos aí, né? É algo até uma crítica, né? De como que a gente poderia pensar de uma outra forma, né? A crítica da política pública é o seguinte, pô, é óbvio que a concentração vai ser na capital, que eles chamam de área de planejamento 1, que são os bairros que fazem parte do município do Rio de Janeiro, está concentrado ali. Então o Estado enxerga como 60% para o interior, ou seja, todos os municípios que estão fora da capital contra 40% da capital. É uma política pública que eles enxergaram a partir do Conselho Estadual de Políticas Culturais que eu tive a grande oportunidade de fazer parte. Agora a gente fala do Vasco. Gastando. E o 777? E o 777, a cultura do Vasco. Mas você vê, olha, esse é um outro problema, né? Você vê uma coisa que a gente tem que analisar com cuidado. Quando foi anunciada a parceria do Vasco com esse grupo 777, assim como foi com o Botafogo, é que o time seria comprado. Então as pessoas diziam o seguinte, pô, vai perder toda a identidade. Desse jeito. Agora virou um negócio. Bom, agora virou um negócio, você já foi a São Januário, pô, o Vasco é loteado, né? O Vasco tem vários grupos lá dentro que controlam o time. O time já não tem mais jogadores, tem uma meia dúzia de empresários, são donos de todos os jogadores, já é um negócio. Agora, é um modelo de organização que não está dando muito certo, né? Pelo menos lá no Vasco. Não. Então o time está acabando. O time está acabando. Nós vamos passar para uma fase superior do capitalismo do futebol, né? Que você vai ter instituição financeira e com origem estrangeira, né? E conta essa Controlando o negócio do futebol, né? Vamos ver, eu prefiro isso do que o Vasco acabar. Então, Exatamente, que venha parceria com o Geno. Eu todo tava mundo que lembrando. ganha os jogos do Flamengo, depois pode fechar, não tem problema não. Dá uma boa sarrafada no Flamengo. Eu tava lembrando aqui, cara, antes da pandemia, foi no mês de janeiro, no final de janeiro, deve ter sido 2019, 2020, a pandemia veio mesmo, isolamento social, em março de 2020, né? Então foi janeiro de 2020. Eu comprei ingresso, cara, pra ir São Januário, só que o jogo não rolou porque o campo tava alagado, foi Vasco e Cabo Friense. Eles cancelaram o jogo. No dia seguinte eu tentei devolver o ingresso pra tentar pegar meu dinheirinho de volta porque tava muito caro. Não consegui! Por quê, cara? Eu fui na loja que eu comprei e não consegui. Fui no site e tentei... Caraca, será que isso tem um pouco, professor, da diretoria? Será que tem alguém lá? Aqui nesse podcast a Porra, gente mete o cara. pau no Vasco. Não E hoje. Tem dois mais Não velhos hoje, aqui. não hoje, não hoje. Esse podcast é pra meter o pau no Vasco. É pra falar Pô, de cara. cultura, mas vamos meter o pau no Vasco. A cultura de gostar O que do é jogo um de erro, futebol. hein? O que é um erro, porque assim, historicamente o Vasco tem um papel contra a discriminação racial que é muito importante. Aliás, Foi o primeiro. eu quero ter um documento chamado A Resposta Histórica. Eu não sei se você sabe, assim, o futebol no Rio de Janeiro começou como um esporte elitizado. Então, aliás, eu gostaria de saber a história da entrada do Vasco nisso, porque como é que o Vasco conseguiu perfurar essa bolha? Né? Bom, você precisa de outros times. Né? E o Vasco começou com um conjunto de jogadores que vinha de classes sociais mais baixas e negros. Alguns deles negros. E o Vasco entrou ganhando todo mundo.
foi uma coisa muito semelhante ao que aconteceu na Inglaterra. Quando os operários das fábricas começaram a jogar bola, né, eles começaram a ganhar os aristocratas, né, que jogavam nos times. E isso foi um problema. Enquanto eles estavam perdendo, não tinha problema. Quando começaram a ganhar. Então o Vasco já entrou ganhando. O que o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo fizeram? Fizeram uma proposta para o Vasco que era a seguinte: olha, você faz aí uma investigação sobre a condição social dos seus jogadores e retire aqueles que não merecem estar entre nós. Isso está tudo por escrito, hein? E o Vasco pode continuar aqui na associação. O Vasco tinha um presidente que era um engenheiro português e um cara assim, super inteligente e um progressista. E ele disse que não ia fazer isso não. E a maneira como, e a resposta como ele escreve, ele parabeniza o Flamengo e o Fluminense e o Botafogo pela importância que eles têm no esporte nacional, não sei o quê. Repete a demanda que os times fizeram ao Vasco e diz assim: olha, se essa for a condição, o Vasco não vai se voltar contra os seus atletas e o Vasco sai da Associação de Futebol do Rio de Janeiro. É um negócio extraordinário. Sim. É, Um negócio nesse exemplo, extraordinário. como o Vasco impacta na identidade nacional, né? Tipo assim, Ajuda. ajuda a fazer essa questão da... Luva de Pedreiro é Vasco. Casimiro é Vasco. Whindersson Nunes é Vasco. Pedro Scooby é Vasco. Quem não for Vasco é maluco, pô. É maluco? Pô, simplesmente. O melhor time do entretenimento. Olha, vem no mais mundo- cerveja pro pai, vem. Ó, no mundo do samba, tem muito vascaíno. Tem um que é o que eu gosto mais, que é o Paulinho da Viola. Paulinho É da vascaíno, Viola. mas tem vários outros que são vascaínos. Deixa aí que eu circo eles. Tem um mito que precisa ser descoberto, assim, é como é que o Flamengo se tornou o time popular do Rio de Janeiro, porque o Flamengo Verdade, não né? é. Por que, cara? Nos anos, quando o quê? Flamengo foi campeão mundial de futebol, em 1981, o Flamengo comemorou numa boate no Rio de Janeiro, no Hotel Meridian, chamado Regines, que era a boate da elite do Rio de Janeiro. O Vasco, quando comemora os campeonatos, é churrasco em São Januário. Eu acho que é o único time do Rio de Janeiro que faz comemoração popular. Assim. É, cara. É um troço. Vasco é amor. É uma coisa. É mais que um. Não, clube de eu acho que esporte, são cara. coisas que precisam ser levantadas nessa história. Sim. Entendeu? Os três outros times são mais da Zona Sul, né? O Vasco são Pô, tem uma cristãos. história sobre o Flamengo. Tem uma história sobre o Flamengo que é depreciativa com relação aos portugueses, que é a seguinte. Lá, O velho. Jornal dos Esportes, vocês não pegaram, um jornal cor-de-rosa, assim, não sei se é da geração de vocês, ele fez uma enquete. E muito malandramente é o seguinte: em cada jornal que você comprava havia um cupom, então você preenchia: meu time do coração é o Vasco, Flamengo, né? E depositava isso numa urna. Então Vasco e Flamengo estavam empatados. Os portugueses, os empresários portugueses, teriam comprado toda a última edição do Jornal dos Caraca. Esportes, iam levar para um lugar para ser preenchido Vasco, e o Vasco ganharia a eleição. Essa é a história. A torcida do Flamengo descobriu. Então botou os torcedores do Flamengo de camisa do Vasco antes da rua onde o caminhão deveria entrar e desviaram o caminhão. Aí todo aquele jornal foi colocado num outro lugar e os torcedores do Flamengo já estavam lá para preencher tudo e dizer que era o Flamengo. E o Flamengo Brincadeira, ganhou cara. no último dia. Agora, isso é uma Brincadeira, história, eu não sei se é... Sai daqui. Não Tá com sei a se ela camisa do tem- Flamengo, sai daqui. Se tem paralelo, assim, se é uma, com a verdade, mas... Muito bom, cara. É conteúdo. Vamos sair do papo do Vasco, né? Porque o papo do Vasco aí, acho que... Sabe que tá pesado, tá a pesado, concorrência porque, tá pô, braba. porque aqui a gente é mais rico, né? Que o Vasco, né? Vocês sabem que, pô, vocês têm um dinheirinho aí com 777, né? Olha, Mas a gente para cortar tá... sua onda, você sabe que o Vasco tem o seu maior freguês, o Botafogo. Simplesmente. E é a maior freguesia do Rio de Janeiro, essa. Nenhum time perdeu tanto pro outro do que o Botafogo perdeu pro Vasco. Exatamente. Então desculpa aí, tá? Mas valeu a Eu só tentativa vivo de passado agora, eu tenho que valorizar muito isso. Exatamente. Daqui a uns 10 anos a gente conversa. Pois é. Mas acho que a gente pode, talvez, entrar na pauta do desemprego tecnológico, né? Acho que é uma pauta interessante, até porque o Valmor até tocou num ponto interessante da complementação de renda que a cultura faz, né? Eu acho que acontece comigo, acontece com o Valmor, né?
pode Minha estar acontecendo... principal, não complementa, é a principal pra mim. Principal, né? Mas tu tá na disputa aí do servidor público, né? Alguma coisa que... Eu vou ver agora se eu tenho futuro no mundo do podcast. Vai ser o teste aqui. O Antônio pode Com entrar certeza, também, né? com Na complementação aí, né? Acho que e como que, tipo assim, a gente tem um desemprego alto, né, no Brasil, tipo assim, tá um índice muito elevado e acho que o desemprego tecnológico tende a aumentar, né? E como que isso não está tão diretamente afetando a cultura, né? Pode a tecnologia ampliar a cultura, né? Por exemplo, no cinema, um drone, uma inovação tecnológica que aumenta a possibilidade de produção audiovisual, né? Então acho que pode ser um ponto de saída para o desemprego tecnológico a cultura, né? E aí eu queria que o Antônio desse uma perspectiva assim um pouco do desemprego tecnológico, o que ele acha do desemprego tecnológico, já sei um pouco da opinião, já sei que vem por aí, mas acho que pode falar um pouquinho do desemprego tecnológico e como que a gente pode, tipo, ter pelo menos não uma perspectiva muito ampla, né? Mas só uma ruazinha, né? Uma ruazinha. Eu vou tentar falar o mais breve possível, porque esse assunto tem muitas possibilidades. Pode ficar aí, pô. A gente 30 minutos seu não vale a pena. A gente vê economia da tecnologia, aquela disciplina boa lá. Não vale a pena avançar muito, mas tem uma questão hoje que é a seguinte: nós estaríamos vivendo uma quarta onda tecnológica. Essa onda seria comandada por uma fusão das tecnologias digitais, as tecnologias de comunicação, a robótica, a engenharia genética a partir do método chamado CRISPR, que é um método muito fácil, né, de fazer engenharia genética. E a fusão desses campos estaria dando um impulso na maneira como se produz bens e serviços em todo o mundo. E uma das consequências dela seria a redução estrutural do emprego. E tem uma razão para isso, né? Alguns economistas dizem que uma característica fundamental desta onda tecnológica é que, ao contrário das outras, que substituíam a força física e a habilidade mecânica das pessoas, ela substitui em muitos casos, a capacidade de pensar. E há diversos exemplos, né, de tecnologias que são capazes de tomar decisão, de criar. Não sei se vocês já viram no YouTube, aparecem robôs que escrevem carta, fazem peça de teatro, música, né? Tudo automatizado. Ainda não uma coisa de muita qualidade, mas surpreendentemente bom para uma coisa que está começando agora. Então, assim, não só aqueles empregos mais simples serão substituídos por máquinas e equipamentos dessa tecnologia, mas mesmo empregos muito sofisticados. Por exemplo, no nosso campo, né, economia, tem um emprego que parece estar fadado ao desaparecimento, que é a construção de carteiras de ativos financeiros, né? Chega uma pessoa lá com R$1 milhão no banco, onde é que eu aplico? Aí o gerente vai sugerir, né? Eu boto um pouco na poupança. Hoje em dia você já tem robozinho que faz isso pelo telefone ou faz pela internet, sugere as carteiras de acordo com o perfil que você informa para ele. É o Profit. Né? Tá? E aliás, você nem precisa informar, porque como você faz as transações no banco e recebe dinheiro pelo banco, o próprio banco já sabe bastante de você para sugerir, né, aquilo que seria melhor. Não é a primeira vez, por outro lado, que as inovações tecnológicas levam a esse tipo de elaboração. No começo dos anos 1930, na crise dos anos 1930, já muita gente achava que haveria um desemprego enorme, porque, por exemplo, o automóvel ia substituir a carroça. Então, o que aconteceria com os carroceiros? Desapareceram de fato, né? Mas em compensação o número e os cavalos, né? Mas ao contrário do que se imaginava, o número de oficinas mecânicas que foram abertas, né, foram muito superiores ao número de carroceiros que desapareceram, né? Então o volume de emprego gerado pela indústria automobilística superou em muito o que se imaginava.
que iria acontecer, né? Que os cavalos desapareceriam, que os carroceiros desapareceriam, o que aconteceria com o mundo sem essas profissões tão importantes. Elas desapareceram e o mundo foi em frente. Né? Mas agora há gente que fala que por causa dessa característica da tecnologia, que é a capacidade dela substituir Mão de obra humana. mas não só do ponto de vista físico, mas intelectual. Sim. Tá? Inteligência Isso pode, artificial. a gente pode ter dobrado agora o cabo da boa esperança e que haja um desemprego enorme. Eu tenho um medo desgraçado desse negócio, né? Porque do ponto de vista da estrutura social, você tem pelo menos 2 impactos muito graves. Né? Assim, todos nós, de certa forma, nos identificamos pelo que a gente é capaz de fazer. Né? Então a gente se apresenta como economista, pessoa que estudou, que tem algumas habilidades. Vocês já estão entrando no campo da arte, do audiovisual, e tem ali o marceneiro, o engenheiro. As pessoas se apresentam quase socialmente assim, né? Você está num bar, você conhece alguma pessoa e invariavelmente a pessoa diz assim, o que você faz? Né? O que você estuda? Ou né? Qual é a sua profissão? Então essas perguntas podem perder sentido e como é que vai ficar a identidade humana nessa história. Né? E tem o problema do desemprego em massa mesmo. Né? Que as pessoas vão viver de quê? Então, não é à toa que hoje em dia tem se discutido a necessidade de ter uma renda básica. A necessidade da renda básica, ela tem como horizonte a ideia de que os seres humanos não vão mais trabalhar, que as pessoas vão viver sem trabalhar. Como você estava falando, né? A cultura pode virar um escoadouro para isso. Então, parece que tem algumas profissões que não poderão ser substituídas. Que profissões são essas? O que se avalia hoje? Tem um economista inglês chamado Osborne, que ele está fazendo elaborações. Na verdade, ele não. Umas especulações, né? E que ele diz que aquelas profissões o Watson e o do Frey, né? O Frey Isso, também. Osborne e Frey. Os dois. Eu esqueci do Frey. Aí, eles dizem que aquelas profissões que envolvem cuidado humano não desaparecerão. Então, curiosamente, a nossa profissão, a economia, metade das coisas que a gente faz hoje deverá desaparecer, mas algumas, como a elaboração de estratégias competitivas, não sei o que, isso vai continuar existindo, a elaboração de política macroeconômica, mas aquelas atividades mais típicas de empresa, assim, elaboração de carteira, isso pode, auditoria, não sei o que, isso tudo pode sumir, segundo ele, tá? Mas, por exemplo, a atividade dos psicólogos, essa aí não será substituída por máquinas. Cuidado com idosos, não sei o que. Você não vai ter robô fazendo isso, vai precisar de gente, né? Porque as pessoas precisam disso. Né? Tem uma outra característica interessante. Né? Que habilidade profissional você vai ter que ter no futuro? Uma memória extraordinária? Pô, hoje em dia já não é mais necessário. Né? Hoje em dia já não é mais necessário. Você vê, a gente estava conversando aqui sobre aquela coisa do futebol, você já pega o seu celular, descobre quem é o Charles Miller, não sei o que, e os dados você consegue rapidamente recuperar, né? Acessar. Como combinar esses dados é outra coisa. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, essa pergunta tem sido feita e a resposta que tem vindo assim, predominantemente é que características pessoais como simpatia, espírito colaborativo estão valendo mais do que competência técnica. Interessante. Então vamos pensar aqui, o mundo da cultura, né? Ele poderá dar um vazamento para as pessoas, ele poderá ser um escoadouro, né? Para esse potencial que não vai ser mais aproveitado dentro das fábricas, né? Pô, possivelmente seria o ideal, né? Que as pessoas pudessem ir para o mundo da cultura, até sem se preocupar em ganhar dinheiro, né? Na utopia é isso. Né? Não, seria uma coisa fantástica. Mas são questões ainda em aberto, né? Nós já estamos vivendo essa revolução industrial, né? Ela já está aí. Olha aqui o exemplo, né? Como você falou, né? O drone hoje é acessível, tem essa vantagem. Né? O drone é acessível. Um pequeno produtor hoje pode fazer tomadas de câmera que antes só eram permitidas a quem podia comprar um helicóptero. Né? Alugava um helicóptero. E não é da mesma qualidade, né? E não é a mesma coisa. Fica estabilizado. Não é com diversas aproximações. Então, tem um estudo de caso interessante. Na música, repetindo, a gente poderia falar de qualquer segmento aqui, porque a música me diz respeito, né? O que a inteligência artificial está matando na música? Eu sou associado à Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Arte. E lá você tem uma carteirinha, né, que você pode aplicar e você diz
qual é a sua profissão, qual é a sua vocação lá. É compositor, cantor, intérprete, enfim. Tem lá compositor que a gente chama de arranjador. É o cara que cria um instrumental, a harmonia e a melodia da música. Atualmente, com a inteligência artificial, né, a gente consegue compor sem esse cara, sem a mão de obra humana. A gente joga tudo no software que a gente joga para produzir as músicas, né, as bases, os pontos, né, e lá a gente tem a opção, né, ainda um pouquinho mais que precise de estudo, né, você saber como é que funciona, mas você já mata o arranjador, porque você já sabe, eu quero a nota Fá menor. Como é que eu faço um Fá menor no teclado? Eu nunca toquei um teclado na vida. Ele te mostra lá as teclinhas, tu aperta um botão, ele mostra todas as notas. Aí você já sabe qual é a nota Fá menor. Eu quero um Ré maior. Como é que faz? Aperta um botãozinho e já mostra. Aí nisso você vai fazendo as combinações daquilo que você acha que é compatível com o timbre de voz do artista que está cantando. Ou seja... E o robô ajuda a fazer isso. É o robôzinho, isso aí. Isso é inteligência artificial, professor. Aplicado à música. É isso. E substituir um profissional, suponho, ele muito qualificado. Né? Um arranjador não é qualquer um, né? Ele deveria estar ganhando junto comigo ou mais. O mesmo ou mais que eu. A gente joga lá no FL Studio, né, Alex? E tem alguns programinhas também online que a gente simplesmente joga as notas e a inteligência artificial dá as notas pra gente. Então isso daí é um estudo de caso, é um exemplo de primeira que me deu gatilho aqui quando o senhor estava falando, inteligência artificial. Isso daí é um dos exemplos, cara. Um profissional lá que poderia, formado na Vila Lobos, o cara que faz parte da orquestra, não sei da onde, poderia estar trabalhando comigo. Eu vou preferir fazer num software porque eu não vou ter que pagar esse cara para trabalhar comigo. Então esse é um exemplo na música. Com certeza isso existe nas artes visuais. O cara que trabalha no design, às vezes tem que fazer um corte, um ângulo aqui geométrico que ele não vai fazer o corte perfeito, a inteligência artificial vai fazer. Então a gente tem vários exemplos da inteligência artificial trabalhando na cultura, né, cara? É o que me veio aqui à mente logo que o professor estava falando. O que você falou complementa, não, abre uma outra perspectiva. Complementa ou descarta assim, o cara. Que né, ao mesmo tempo que a gente pode olhar para a cultura e dizer o seguinte, olha, bom, as pessoas agora não vão ter o que fazer. Será que da cultura elas vão encontrar? O que você está dizendo é que parece um pouco contraditório. A cultura também está sendo afetada por isso. Parece. Eu estou tratando aqui... Eu trabalho com cultura periférica. Pelo fato de eu não ter grana de pagar esses caras, eu prefiro inteligência artificial. A Anitta não trabalha assim. Com certeza ela tem um arranjador dela. O cara que sabe ver ela conversando com as pessoas, já conhece o timbre de voz dela, já sabe qual vai ser o arranjo da próxima música que ela vai trabalhar. Uma máquina não faz isso, pô. Ela vai ter que tirar um dia para ir no estúdio, e não vai ser no estúdio da comunidade, vai ser o estúdio de Las Vegas, vai ser um estúdio de Los Angeles, né? Enfim, ou pega um cara aqui do Brasil estudado, né, de orquestra, né, que é formado em música, né, para poder fazer esse tipo de trabalho para ela. Eu tô falando aqui de arranjador, poderia ser algum outro exemplo. A gente também existe, a gente vê também dicionário online. A galera do rap faz muito isso. Quer rimar uma palavrinha com on, joga lá no dicionário online qualquer outra palavra que rima com on e faz a letra. Substituiu um compositor, simplesmente. Isso é um pouco das coisas que acontecem. Isso aí. E aí, tipo, no cenário perfeito, né, a gente tem essa utopia, né, que vai agregar, né, tudo mais, mas o que acontece na real, né, é que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro muito com cultura, né, ganhar pouco, e vai pro subemprego, né. Vai trabalhar de feirante, vai trabalhar entregando comida no iFood, vai trabalhar no Uber. Um tipo de emprego que a revolução tecnológica está gerando. Isso aí. Tá, ele gera esse emprego vicioso, né? Esse cara que pode ser um produtor musical, que é arranjador, que não sei, tem várias características ali que ele poderia que ele agrega valor no trabalho dele, né? Mas ele também, tipo assim, faz com que esse cara, pelo menos no curto prazo, pelo menos no começo de carreira, ele tenha que trabalhar no subemprego para sobreviver, né? Porque aquele emprego dele na música não vai dar dinheiro no começo. Não vai dar. A música dele não vai estourar. Agora, vou pensar aqui, por outro lado, se a gente conseguir socialmente organizar isso, esse mundo é um mundo fantástico.
Pô, se ninguém precisasse mais trabalhar Não, para sobreviver e ter um padrão digno de vida, seria magnífico. Isso talvez criasse um horizonte para a cultura jamais pensado, né? Porque seres humanos sempre tiveram que se dividir, né? Sempre se dividiram na atividade cultural, atividade de ganhar a vida, assim, né? Um emprego mais formal. Né? Assim, você sempre teve que fazer isso, né? Agora você já imaginou, a gente pode ser a primeira geração, ou a próxima, pode ser a primeira geração em que ninguém vai precisar fazer nada para trabalhar. Né? Para trabalhar não, para ter um sustento de vida decente e até abundante. Né? Então será que a gente vai, será que é nesse caminho que a gente vai? Ou a gente vai para o horizonte, não sei se vocês viram um filme chamado Soylent Green. Clássico de passar lá, não. Não vou lembrar. É que, da fábricazinha lá? Que as pessoas são... Você tem uma elite muito pequenininha, você tem uma massa de miseráveis que vivem como mendigos, né? E que na verdade se descobre que eles servem de alimentos para eles mesmos. Só abrir um parêntese agora que você falou e eu lembrei rapidinho do estourar música para tentar gerar um pouquinho de renda. Não necessariamente, cara. Eu tô falando aqui do funk porque é a minha realidade. Beleza. O cara mora numa área que é fora da onde que tem os bairros de sucesso e da onde que ele pode alcançar uma projeção. Beleza. Mas se ele todo final de semana conseguir algum tipo de panelinha para tocar ali no evento ali da esquina, ele cobra o cachê de R$200, pô, toda semana, às vezes ele consegue se manter sem necessariamente produzir um conteúdo de qualidade. Por quê? Eu tô falando da profissão DJ porque é mais interação com o público. Porque o DJ tem muito de tocar música que não necessariamente ele produz. É música de outros artistas, de outros produtores. Então, bastando o cara saber interagir com o público, ele consegue cativar de tal maneira que ele vai criar uma figura residente daquele espaço da onde que ele está tocando, cara. Então, aqui, Seropédica tem muito disso. Os municípios de Baixada Fluminense, região litorânea, serrana, todos aqueles que são fora da capital, da metropolitana 1, tem muito disso. O DJ que tá tocando a música ali, poxa, ele não tem uma produção de sucesso. Mas se ele toca uma música de produção de sucesso que não é dele e sabe interagir com o público na hora de tocar essa música, ele vai cativar aquele público e vai trazer pra ele. Olha só, eu acho que eu sou legal pra tocar aqui. Vocês querem me ver semana que vem? Sim ou não? Então já na semana que vem ele consegue ser residente daquele espaço e não necessariamente estourando a música, fazendo a música de sucesso. Já quebrando aquela discussão de romantismo que acontece. Isso é um pouquinho da realidade que a gente tenta passar no nosso coletivo da Gravadora Bate. Olha só, você não vai ser o Pose do Rodo. Você pode ser o fulaninho ali da esquina. Mas se você souber interagir com o público e trazer ele para você, de tal forma que você vai criar sua importância, marcar aquela identidade territorial para você, o baile é seu. E você nunca ouviu falar do cara. Mas ele tá ganhando dinheirinho ali na esquina. Então tem um pouco disso aí. Só um parênteses rápido para falar que sucesso às vezes não é o caminho. É porque tem no funk, a gente tem um MC Ticão que ele fala muito disso. A vida é uma roda gigante. Um dia você tá lá embaixo, outro dia você tá lá em cima. Só que eu não quero estar lá em cima, eu não quero estar lá embaixo. Eu quero estar aqui no meio. Então o que o Ticão fala é isso. Quero estar aqui no meio é como? Deixa eu fazer meu trabalho aqui mesmo que fora da mídia, porque eu tô ganhando o meu. Ponto final. Então, mas acho que o meu ponto, né, é mais nesse começo de carreira, né? Esse cara com começo de carreira vai atuar na cultura, né? Ele nesse começo de carreira, a cultura vai ser no máximo uma complementação de renda. Não vai ter como esse cara no começo de carreira Sim. se estruturar. Eu tô concordando com você, é verdade. Se estruturar para ter essa renda da cultura como a renda principal dele. Nunca vai. A gente tem que tirar isso da cabeça dele, ó. Você não vai andar de Lamborghini semana que vem fazendo uma música. Igual o amigo fala lá, bagulho é estourar música e botar dinheiro no bolso. Não é assim, pô. Não é assim. Você não vai ser um cara estouradaço, mas se você fizer o mínimo vai dar isso daí. O piso salarial que deveria existir, tal como tá vindo a guerra lá da enfermagem para vir o piso salarial da produção cultural, seria a partir daí. Você reconhecendo o seu território e sabendo trabalhar no seu território. É isso. E a gente tá numa crise econômica agora, né? Tipo assim, eu vi
tem uma pesquisa que eles usam o Big Mac, né, de comparação, porque o Big Mac é um produto que é reproduzido em todas as partes do mundo, né, e usa os mesmos ingredientes e tudo mais. Aí usa isso como preço, um preço base, né? Não sei como é um produto base, né? E aí eles, com todo o cálculo, né, eles fizeram que o Brasil, a renda, o salário mínimo no Brasil tinha que ser 6 mil reais. Então qual é a porcentagem dos brasileiros que ganham 6 mil reais por mês hoje em dia? Brincadeira, né? É tipo, vai liberar, sei lá, 10%, 15% no máximo. A maioria dos brasileiros, 80%, pode botar aí, não ganha o salário mínimo. Não tá ganhando o mínimo para sobreviver. Esse cara tem que ter a complementação de renda. Ele tem que estar na complementação de renda. E aí a cultura tá aí para complementar a renda dele. Mesmo que ele não seja um artista, não se considere um artista, vamos dizer assim, né? Porque tem essa questão também, né? Até você chegar na pessoa e a pessoa se considerar um artista, né? Tem esse processo, né? Tipo, e aí, eu sou artista? Tipo assim, eu, Marcelo Buquerque, sou artista? Eu, Valmor, sou artista? Eu, Antônio, quando o Antônio vai ser artista, se um dia for artista, você vai chegar assim, não, eu sou artista. Eu já fiz muita arte. Eu sempre fui uma criança arteira. Papai sempre disse isso. Sempre fui arteiro. Até depois. Então, como é que essa renda complementa, né? Como é que complementa o salário mínimo, né? Complementa o salário mínimo desse brasileiro aí que estamos nessa crise aí. E essas atividades, elas demandam muito das pessoas, né? Você vê assim, um bom violonista, quantas horas tem que treinar por dia, né? Um bom cantor, né? Não são coisas... Da seresta, pô, muito bom. Não é um negócio que aparece assim só como efeito da vontade, né? Um dia de gravação audiovisual é 12 horas, pô. É 12 horas, no mínimo, né? Isso, com muito equipamento. Com muito equipamento, várias pessoas operando e trabalho firme assim pro cara complementar a renda dele, pra ele manter ali o gás, né? Que tá mais de 100 reais. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Eu vou além, cara, repetindo o que eu já falei aqui. Não deveria ser um complemento, deveria ser uma forma alternativa pra galera que não é absorvida pelo mercado de trabalho formal. Eu carrego essa bandeira aí. Poxa, eu queria estar trabalhando numa instituição financeira. Eu aplico o processo seletivo, faço todo o processo. Eu não sou aprovado misteriosamente, eu não sei. Não consigo, ponto final. Eu vejo na cultura uma forma alternativa pra mim, ponto. Rapaziada, isso em qualquer área, pô. A realidade hoje do jovem carioca é o quê? Ser barbeiro, ser mototaxista, ser Uber, entregador de iFood. E, poxa, às vezes ele cantando um funk, tocando um funk, produzindo um evento de baile funk, ele pode enxergar não somente de forma complementar, mas de forma alternativa, de forma primeira, a produção cultural da favela. Acho que a gente pode ir para considerações finais, né? Falar aí o que vem no coração. Acho que o Valmor já tá na palavra aí. Poxa, só agradecer novamente a oportunidade de estar na frente do professor Antônio aqui, que é uma das principais figuras que a gente tem no Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O cara que eu tenho muita admiração e respeito, que traz muito conhecimento para a rapaziada que está entrando nesse curso de economia. E agradecer todos os conhecimentos que ele passou nesse momento aqui pra gente, né? Nesse dia aí maravilhoso. E que venha mais oportunidades como essa, cara. E parabéns você também por esse projeto aí, por esse evento. E tô aqui pra tentar ajudar. Tô aí. DJ Vavá. Vai lá, Antônio. Marcelo, obrigado pelo convite. O Valmor sempre é muito gentil. Aliás, é uma marca da relação no curso de economia, né? Que as pessoas são muito gentis e tentam deixar as outras confortáveis e felizes, né, com o que se diz, que é uma coisa muito boa para manter um ambiente alegre, produtivo, né? Agora, eu honestamente imaginei que eu fosse vir aqui e aprender coisas. Eu estou convencido disso para começar uma nova carreira de muito sucesso e estourar, né, Valmor? Como um participante de podcasts. Espero que esse tenha sido um passo bem sucedido. Quem sabe eu consigo ficar rico, não fazendo coisas que certos policiais eu estou fazendo por aí. Agora, fora a oportunidade para montar o seu podcast, né? A oportunidade aí a oportunidade de fazer a piada, né? Esse
esse tema é um tema muito, muito complexo, né? Esse de fato é um tema muito complexo, porque você tendo, assim, quando a gente diz assim, não vamos romantizar uma atividade, é porque uma atividade no mundo, numa economia de mercado, ela só fica de pé, né, se ela se mostrar viável, sustentável, se ela permitir que as pessoas tenham uma vida digna, né? Como a gente estava falando, um violonista para dar um show de 1 hora, né, ele tem que treinar às vezes durante meses, né, fora o custo do aprendizado, né? Então, se a gente não tiver um ambiente que pelo menos não torne essa atividade totalmente impossível, né, a gente está fazendo uma coisa bastante positiva para não só como uma oportunidade de trabalho, mas para o desenvolvimento da arte, da cultura no país. Afinal das contas, né, a gente não vive, o Titãs que falava, né, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, a gente quer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E nem só iPod também, né? Não é só comida, Isso, iPod, não é isso, né? Você pode, a diversão e a arte, né, fazem parte integrante da vida. E se a gente não tiver algum tipo de política, não tiver uma discussão social que valorize a diversidade, a gente vai limitando a capacidade criativa, vai informando isso de acordo com interesses comerciais, que muitas vezes não tem a menor preocupação com a qualidade, com o que vai sair de lá. Isso pode ser muito ruim para um país, para uma geração, né? É isso. Então, muito legal essa iniciativa. Agora é um assunto muito difícil, né? Talvez essa mesa aqui devesse ter, assim, se devesse dar continuidade, chamar um filósofo, um produtor musical já estabelecido, um início de carreira, porque certamente vai sair de tudo. Sim. É uma discussão muito rica. Vamos ver se na Lab 2 aí, né? Se a gente dá continuidade. A princípio foi um podcast único, né? Mas estamos aí, né? A gente está na plataforma Cinelon, né? Estamos no site aí, vamos... Vai ser o primeiro de muitos, pode ficar tranquilo. Vai dar certo. E aí agradecer vocês dois aí por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo, dois caras que eu tenho admiração e por isso que eu convidei, né? Não convidaria se não fosse por isso. E eu acho que foi importante, assim, também até para o meu processo de formação profissional e artística, né? Dentro da Rural, acho que a Rural permite isso, né? A Rural deixa a gente tanto num processo de imersão técnico, né? De estar ali na graduação, mas a gente também tem essa troca que eu acho que não existe em tantas faculdades, né? De a gente estar ali no meio de um cara que é engenheiro florestal, um cara que está se formando em belas artes, um cara que está se formando em jornalismo. E a gente tem essa troca, né? Essa multidisciplina, né? Que eu acho que é difícil em uma outra faculdade permitir, né? E aí isso me possibilitou estar aqui hoje, né? No audiovisual, a gente fazendo esse podcast. Eu sendo da área de economia e trazendo essa mistura da economia, da arte e da cultura, né? Então agradecer você, agradecer mais uma vez ao Pablo que se deu os casarão aqui pra gente, esse espaço. A cervejaria Ground, Ai Que Fome e a equipe da produção aí também. Rafael, patrocina a minha batalha de rima aí. Vai ser aqui também. Patrocina nós aí. Já lançou um merchan aí pra próxima. Agradecer também a galera da produção aí, o Alex tá como diretor da fotografia, edição. A produção emocionou. Os assistentes aí de produção, Aron e Lucas, o famoso Guaravita, que tá aí com a gente também, fazendo o som direto, buscando a cervejinha pra nós, que acho que tem toda essa composição do audiovisual também, que às vezes a gente não vê, né? Às vezes a gente vê um filme e acha que são só os atores que estão ali, né? E tipo, ver os créditos finais de um filme pra tu ver quanta gente tá envolvida. Os créditos. E quanto que um edital, uma lei de incentivo pode proporcionar renda pra tanta gente, né? É verdade. Gente que poderia tendo trabalho formal, né? Mas enxerga naquela Ou até também tá em outros caminhos, né? Tipo assim, eu tô trabalhando no museu lá, que a gente vive no meio de uma comunidade, que é a Colônia, né? Que é no subbairro da Taquara. E a gente tá no meio de jovens que poderiam estar fazendo outras atividades, né? Que a gente vê que é nítido ali que rola tráfico, rola várias coisas e a gente tá inserindo cultura para essa galera como uma forma alternativa, né? Ou uma forma principal de renda para essa galera importante. Então isso, agradecer geral aí. Vamos cortar, acho que já deu. Fazer o happy hour agora. Valeu. Cadê o churrasco? Vambora. Churrasco? Cadê o churrasco?